Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe, se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um vídeo de atualização, né? Eu já fiz um vídeo um ano e pouco atrás falando quais são as minhas fantasias favoritas. E agora, 18 meses quase depois, onde que eu li novas séries, eu li novas aventuras fantásticas, eu atualizei essa lista e estou trazendo para vocês quais são os meus livros favoritos de fantasia. Lembrando que, para essa lista que eu vou trazer hoje, não vale livro único, porque eu quero trazer mais séries, né, trilogias e séries maiores. E não vale nada que eu estou começando a ler no momento. Então, série que eu já estou mais avançado entra, série que eu li 1 ou 2 livros, ainda não. Então vamos lá, sem mais delongas, número 10. Lembrando que todas essas séries que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui nesse vídeo, tem ou análise completa ou resenha que você pode conferir também, se você se interessar e quer saber mais sobre cada uma delas. Então vamos lá. Esse vai ser um vídeo top 10 e vamos lá para a 10ª colocação, que é Os Sete Reinos, escrito por Cinda Williams Tima. E Os Sete Reinos são 4 livros, sendo o primeiro O Rei Demônio, e é uma fantasia que tem absolutamente tudo que você quer num mundo de fantasia. Então tem feiticeiro, tem princesa, tem o jovem que é meio que o escolhido e não sabe, tem as jornadas. Então a Cinda Williams Tima pegou todos esses elementos fantásticos e condensou nessa história de 4 livros. Só que esse livro tem uma pegada um pouco YA, assim, né? Então a gente acompanha Raíssa Ana Mariana, que é uma princesa de um desses 7 reinos, que é uma menina que ela vive ali numa corte onde que ela está sendo treinada para ser aquela princesinha que vai casar com alguém com algum outro príncipe para formar casal, sabe? Aquela coisa bem tradicional, só que ela tem um pai de um lugar que ela cresceu junto, que é um lugar que é mais conectado com a natureza, eles são mais aventureiros, assim. E ela meio que desafia esse status quo de princesa, ela falando: eu não quero seguir essa carreira de princesa, casa com o príncipe, vira rainha e fica na corte sem fazer nada. Não, ela quer mudança, ela quer impactar a sociedade de uma forma positiva. Então ela meio que vai de embate contra a mãe dela, que, né, tá fazendo ela seguir o caminho de princesa tradicional mesmo. Essa é a Raíssa Ana Mariana. A gente também tem o Hans Alistair, que ele é esse menino que é meio órfão, que ele já viveu muito tempo na rua, ele é meio que uma lenda nas ruas, assim, né, nos becos, só que ele tem uma irmãzinha que ele quer mudar, tal, então ele tá nessa jornada, nesse arco de não ser aquele mesma pessoa de gangue, de rua, para não dar o exemplo negativo para a irmãzinha dele. Então a gente acompanha essa história, ela se desenvolve, se desenrola, tem feitiços, tem mundos de sonho, tem treinamentos, tem escola de treinamento. Então tem tudo que você precisa numa fantasia épica, tem nessa história, mas a Cinda Williams Tima trouxe uma abordagem muito mais YA. E por mais que hoje em dia não faça exatamente o meu gosto, eu li numa fase onde eu estava gostando bastante e eu ainda lembro dos personagens de uma forma que eu tenho carinho por eles, sim. Beleza, vamos para a 9ª colocação aqui desse top 10 e é a trilogia Mar Despedaçado, escrito por Joe Abercrombie. Joe Abercrombie vai aparecer novamente nesse top 10 posteriormente, mas agora eu vou com a série Mar Despedaçado, onde que o primeiro livro se chama Meio Rei, e a gente acompanha o Yarvi, que ele é um príncipe, mas ele não é o príncipe direto ao trono. Ele tem um irmão mais velho, e o pai faz do filho mais velho, prepara o filho mais velho de uma forma que ele eventualmente vá ali, né, se suceder o rei. E tem um outro problema por estar no ambiente viking, e ambiente viking é aquela coisa, né, na espada e no escudo. Quem não pode estar ali na barreira de escudos, né, ali na guerra, na confrontação, não é lidado como um homem inteiro. E o Yarvi, ele não tem um braço, não tem uma mão, se eu não me engano. Então, se ele não consegue, com uma das mãos, empunhar alguma arma ou um escudo, ele acaba sendo... as pessoas acabam olhando para ele como um meio-homem. E o nome do livro é Meio Rei, por quê? Porque o pai, o irmão mais velho, vai numa expedição, eles acabam mortos, e aí o Yarvi, que estava sendo treinado para, já que ele não ia ser guerreiro, ele estava sendo treinado para ser
um estudioso, ele acaba subindo ali ao poder, e ele, um homem, um menino estudioso nesse mundo de guerra, ele tem que lidar ali agora com o poder que ele tem. E é muito, muito legal essa série. Ela tem essa ambientação viking mesmo, e são 3 livros, meio rei, meio mundo e meia guerra. E os livros são histórias começo, meio e fim. Então, tipo, a primeira história é do Yarvi, claro. O segundo tem o Yarvi, mas não é pelo ponto de vista dele. E o terceiro também tem o Yarvi e também tem os personagens do segundo livro, mas também não é nenhum dos pontos de vista deles. Então, é uma série onde que vai aumentando de acordo com que você vai avançando ali na história. Então, em nona colocação está Mar Despedaçado, por Joe Abercrombie. Em 8º lugar, eu coloquei As Crônicas de Gelo e Fogo. E eu coloquei essa série em 8º, porque, na verdade, essa série já foi, né, uma das séries que eu mais gostava de fantasia, mas, né, esse negócio, essa história aí do 6º livro, que o George Martin desistiu de escrever, acaba dando aquela dor no coração. Inclusive, eu não ia nem colocar essa série aqui no meu top 10. Só que, eventualmente, um outro dia aí, eu comecei a falar com um amigo meu sobre essa série. E acabou voltando as lembranças, acabei, era muito legal mesmo, nossa, eu gostava muito daquela parte, nossa, como que me marcou uma fantasia completamente visceral como a do George Martin, ali no meio das fantasias épicas e meio Nutella que tem hoje em dia. Então, eu acabei, né, trazendo aqueles sentimentos, aquela emoção de que eu lia quando eu lia As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acredito que a jornada da leitura é muito boa, não necessariamente precisa ter um fim, mas todos aqueles 5 livros que o George R. R. Martin nos fez se aventurar com os personagens, tipo, acrescenta muito a gente, também é muito legal. Lógico que tem a frustração, que não tem final, então por isso que eu nem estava pensando em colocar aqui mesmo, mas As Crônicas de Gelo e Fogo é muito, muito legal, sendo o primeiro livro, O Jogo dos Tronos. Eu acho que eu nem preciso entrar muito na história, né, porque todo mundo meio que conhece a história do Game of Thrones, né, porque se você só sabe a série e não leu os livros, mesmo assim você sabe, porque a série é muito, muito fiel mesmo aos livros, pelo menos as primeiras 2, 3, talvez, temporadas. Vamos para a 7ª colocação, e eu coloquei na 7ª colocação um livro em que que o povo pode ficar chateado, que é As Crônicas do Matador do Rei, sendo o primeiro livro O Nome do Vento e o segundo livro O Temor do Sábio. E O Nome do Vento, como eu amei o livro O Nome do Vento. A gente acompanha ali o Kvothe, que é o personagem, nosso protagonista, que a gente acompanha a evolução dele desde criança até a adolescência ali. A gente vê tudo que ele sofreu, a gente vê o que aconteceu com a família dele e como que ele é impactado com as coisas. A prosa do Patrick Rothfuss, que é o autor dos livros, é, genial, é lindo de ler. Mas o segundo livro me deixou um pouco desapontado. O segundo livro tem 960 páginas, se eu não me engano. E eu não quero dar spoiler aqui, porque, né? Então, foi um livro que eu gostei muito de ler, porque a gente tá ali junto com os personagens, a gente tá naquele contexto fantástico do Kvothe, né, do mundo do O Nome do Vento. Mas ali no Temor dos Sábios, eu senti que o Patrick Rothfuss divagou muito em alguns momentos, em que, eu adoro o Kvothe, então eu vou adorar viver as aventuras do Kvothe, mas a história é uma só, e eu sinto que ele desvia um pouco das histórias. Lógico que vai ter o terceiro livro ainda, não tem. Eu não estou tão irritado que nem eu fiquei com o George R. R. Martin, porque o Patrick Rothfuss, ele tem um canal chamado The Eolian, que é meio que a taverna que o Kvothe toca lá no mundo. E ele dá vários updates, ele fala bastante sobre o livro. Recentemente ele soltou o prólogo do terceiro livro, que se chama... Não o prólogo, o livro se chama The Door of Stone. Então eu sinto que ele vem. Não sei quando, mas vem. Por isso que eu não fiquei com tanta raiva quanto eu fiquei ali com o George R. R. Martin. Então, em 7ª posição, As Crônicas do Matador do Rei. Eu tô muito ansioso para muito ansioso para ler o terceiro livro. E se o Patrick Rothfuss conseguir juntar
todas as pontas soltas que ele deixou até agora, nossa, vai ser sensacional e vai subir lá para meu top 3 aqui, com certeza. Sexta colocação é um livro que me apresentou pela primeira vez um sistema de magia complexo e que ajuda a solucionar problemas na história, que é Mistborn, escrito por Brandon Sanderson. É uma trilogia, a primeira trilogia eu tô falando, né? Que é O Império Final, O Poço da Ascensão e O Herói das Lendas. É esse o nome? Acho que sim. Que a gente está num mundo onde que existe alomância. E eu digo que é o primeiro livro que me apresentou o sistema de magia assim, né? Robusto, porque é muito claro como a magia dessa trilogia funciona para solucionar problemas específicos dentro desse mundo. O que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer que, primeiro, como funciona a alomância. A alomância, você ingere um tipo de metal, você adquire características mágicas que esse metal que você absorveu atribui. Por exemplo, eu coloco um tipo de metal, eu consigo empurrar metais. Eu ingiro um tipo de metal, eu consigo ficar super robusto e aguentar pancadas mais fortes. Eu ingiro um tipo de metal, eu consigo ver sobre névoa e coisa do tipo assim. Então, cada metal tem uma atribuição para a pessoa que absorve ali, né? E a gente está acompanhando um personagem chamado Kelsier, que ele é um alomântico, então ele é um cara que consegue ingerir os metais e fazer as coisas lá, e ele está ali numa busca de vingança contra o Lorde Soberano, que é meio que um Lorde do Mal, em que ele aprisionou o Kelsier, ele matou a esposa dele, e agora o Kelsier está meio que juntando uma equipe para poder invadir o palácio desse Lorde Soberano para conseguir dar um baque nele ali. E a alomância faz muita parte dessa história. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, em fantasia épica que tem magia, é muito comum, o Gandalf tá lá, faz uma magia grandiosa, assim, né? Joga uma luz, uma coisa assim do tipo. O Brandon Sanderson, ele escreve de uma forma em que você busca soluções dentro da história, buscando a alomância. Por exemplo, o cara tá preso, ele foi pego e tá preso numa cadeira, numa sala, sei lá. E aí você fica, se tivesse um metal ali, porque ele poderia ingerir esse tipo de metal, ele ia conseguir ficar forte e tal. Então, o Brandon Sanderson usa a alomância para solucionar problemas dentro da história. Não é só justamente por conveniência, porque tem momentos que não vai dar para usar, tem momentos que vai dar para usar e vai solucionar o problema dos protagonistas e dos heróis da história. Então, Mistborn eu coloquei aqui na sexta posição. Eu ainda quero ler a segunda trilogia atual. Ele está escrevendo um quarto, ou já escreveu um quarto, não tenho certeza. Eu acho que ele acabou o rascunho do quarto já, do quarto livro da segunda trilogia, né, da segunda era. E eu quero ler sim, não agora, e não tão em breve, mas eu quero ler sim. Então, em sexta colocação aqui que eu coloquei é Mistborn. Nascido das Brumas, né? Que em português eles fazem Mistborn, Nascido das Brumas. Beleza. Em quinta colocação, uma fantasia que eu tenho muito perto aqui do meu coração, que é a Companhia Negra. Companhia Negra foi recomendação aqui do canal, minha primeira Green Dark, né? Minha fantasia mais dark, mais pesadona, que é uma fantasia bélica. E eu digo bélica porque o livro é em primeira pessoa e a gente acompanha uma espécie de militar dentro dessa companhia. Dessa companhia seria um batalhão de exército, só que é uma companhia livre, onde que ela está livre, então, para aceitar trabalhos em determinados lugares, né? E a gente acompanha o Chagas. Chagas é o nosso protagonista, ele é o médico dessa companhia, mas ele também é um militar, né? É um desses oficiais que fazem as coisas necessárias para a companhia. E o livro começa quando uma feiticeira e seus comparsas ali, feiticeiros também, meio que são soltos de um cativeiro histórico que eles foram colocados, né? Eles ficaram presos. Alguém conseguiu, muito tempo atrás, prender esses feiticeiros e eles foram liberados por uma pessoa atualmente e eles conseguiram fugir depois de tantos anos. Só que a líder desses feiticeiros, se chama Dama, ela é muito, muito forte e ela acaba dominando geral e criando um império ali dela, da Dama. E ela soube, né, por histórias dessa companhia, que é a Companhia Negra, que faz coisas super boas e tal, e ela acaba contratando eles para poder ajudar ali a
a ampliar o império da Dama. Só que, eventualmente, né, tem outras situações em que eles se encontram, existem conflitos morais ali entre os participantes dessa companhia, e é muito, muito interessante como que essa fantasia aborda o bem e o mal. Eles falam, mas o que é o bem, o que é o mal? O bem é a história dos que sobreviveram, né? Porque todo mundo que sobrevive se coloca como o herói da história, como as pessoas que fizeram bem, e quem, né, perdeu era o povo mau, era o povo ruim, que a motivação era apenas fazer o mal mesmo. E ele aborda bastante isso. E eu digo bélica porque o Glenn Cook, o autor dessa série, ele é um ex-fuzileiro naval. Então ele tem essa vivência de exército, e ele traz a vivência que ele teve para dentro da história. Então o tempo que eles passam sem fazer nada é o que eles faziam lá no exército, jogando carta, tal. O linguajar é como se fosse lá. As batalhas são batalhas militares. E o que é muito, muito legal também, que eu acho, é que muita coisa não é tão explicada. Justamente como os oficiais do exército, né? Por exemplo, se um fuzileiro aqui, ele vai, sei lá, pro Iraque, para batalhar em favor da sua pátria. Você acha que o marechal, o povo lá de cima, vai justificar todas as ações que eles estão fazendo para os oficiais ali embaixo? Não, não vai. Então, a visão que a gente tem do Chagas é justamente essa. Algumas coisas ele está por dentro, algumas coisas ele não está por dentro, mas ele tem que fazer porque a ordem veio de cima e ele tem que executar, sendo uma ordem boa ou uma ordem ruim. E é nesse quesito que tem essa reflexão também do Glenn Cook. Então, a Companhia Negra é uma das séries, né, que entrou aqui no top 5, que eu gostei, que eu gosto demais mesmo. Vamos para a quarta posição, que eu coloquei The Witcher, ou oficialmente a saga do bruxo Geralt de Rivia, que são 8 livros no total, sendo os 2 primeiros contos, são 2 livros de contos, são 5 livros cronológicos e um spin-off ali para dar mais contexto sobre o mundo do The Witcher. Então, os primeiros 2 livros, que são O Último Desejo e A Espada do Destino, são contos onde que apresenta o bruxo, quem é esse Geralt de Rivia, o que ele enfrenta nesse mundo, quais são os poderes que ele tem, como que ele sofre preconceito por parte dos humanos ali, e como que é o dia a dia, como é que é a vida, como é que é o contexto, né? Como é que é esse mundo criado pelo Andrzej Sapkowski, o autor. Depois a gente tem, né, o Sangue dos Elfos, que começa na cronologia a partir até a Senhora do Lago, que é o 5º livro ali. E a gente também tem o Tempo da Tempestade, que é meio que dizem que é prelúdio, mas é só um prelúdio porque é meio que um spin-off antes de começar a parte cronológica efetivamente. Então a gente está acompanhando a história do Geralt de Rivia e a jornada dele em proteger e cuidar e ser um mestre para essa menina super poderosa chamada Ciri. Os livros não são muito longos, eles são meio curtos. Curtos, eu digo, eles são curtos de tamanho, então eles até podem ser um pouco grossos, eles podem ser espessos, mas eles são curtos. Então não é uma leitura que você vai demorar tanto para fazer. Mas tem alguns momentos em que o Andrzej Sapkowski, ele originalmente é contador de contos, né? Então, ele escreveu o The Witcher por contos. E uma característica muito comum de contista é a palavra, é que em cada conto você tem uma narrativa diferente, e em cada conto você consegue testar coisas novas e coisas diferentes. E cada livro do The Witcher, O Sangue dos Elfos, O Tempo de Desprezo, O Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha e A Senhora do Lago, todos eles têm uma diferença entre eles. Uma é narração moldura, a outra ele divide muito o livro entre pessoas fora dos nossos protagonistas para mostrar o contexto e tudo o que está acontecendo. Ou começa com um acontecimento, se lembrando de tudo que aconteceu durante o livro. Então, o Andrzej Sapkowski, cada livro ele traz diferenças muito grandes entre eles. Lógico que acompanhando a mesma narrativa, a gente acaba acompanhando os mesmos protagonistas, mas tem essa diferença e tem alguns testes que ele fez que são um pouco cansativos. Mas, de modo geral, é uma das séries que eu gosto muito mesmo, então eu coloquei aqui em 4º lugar, que é The Witcher. E agora chegamos para o top 3, que eu coloquei a trilogia dos Espinhos, escrita por Mark Lawrence.
E se você, né, assistiu bastante o canal o ano passado, você me ouviu falar dessa série de novo, e de novo, e de novo, já deve estar de saco cheio. Mas eu coloquei aqui em top 3 porque, puta, eu gostei demais. E a gente acompanha Georg. Georg é meio que um príncipe também, que quando ele foi sair ali de carruagem com o irmão mais velho e com a mãe, eles foram atacados pelo reino vizinho, eles acabaram... A mãe foi estuprada e morta, o irmão foi morto. Durante essa matança e esse abuso da mãe, o Georg assistiu tudo isso porque ele estava preso ali num espinheiro, ferrado. Só que aí ele é resgatado, jura vingança, quando ele vai falar pro pai: porra, pai, vamos lá, vamos dar cabo nos caras lá. O pai chega e fala: não, já tá tudo certo, já me acertei com eles e tal, inclusive é seu tio, né? Então, aí o Georg, né, chega e fala: porra, como assim tá acertado? O cara matou minha mãe, matou meu irmão e tá acertado? Pai, porra. Então o Georg sai desse reino, vai morar na estrada para recrutar pessoas, né, para tentar trazer gente para conseguir eventualmente conseguir a sua vingança em cima do seu tio que matou sua mãe e seu irmão. E o Georg, ele é um anti-herói. Ele é um moleque que ele viu muita coisa ruim. O pai dele é péssimo. Então, aquelas coisas meio que entram na cabeça dele ali de uma forma em que ele projeta muito. Então, se ele vai fazer alguém sofrer, não tá nem aí. Ele é meio sociopata mesmo, ele só quer a sua vingança e para conseguir sua vingança vai matar. Ele vai se adaptar, ele precisa se adaptar para morar na estrada e precisa se adaptar nesse mundo cruel ali que o Mark Lawrence criou. E uma coisa que eu gostei muito dessa trilogia é que essa é uma trilogia passada na nossa Europa pós-apocalíptica. Então, por exemplo, tem lá uma das lendas que teve os 1000 sóis, uma coisa assim, que provavelmente foi uma bomba nuclear, alguma coisa do tipo, onde que tudo foi devastado, né? A tecnologia foi devastada e eles voltaram para um universo ali meio medieval, assim. Então, não é raro o Georg encontrar ferramentas e sistemas da nossa realidade naquela realidade medieval em que o Mark Lawrence criou a trilogia dos espinhos. É isso. Ufa, consegui. E agora vamos para o segundo colocado, que é A Primeira Lei, escrita por Joe Abercrombie, né? Quando eu falei sobre O Mar Despedaçado, eu falei que o Joe Abercrombie ia entrar mais uma vez. E ele escreveu essa trilogia chamada A Primeira Lei, que a gente acompanha 3 personagens principais. Um é Glokta, que é meio que um inquisitor real, então ele é contratado do rei para descobrir quem está querendo prejudicar o reino. E para ele descobrir quem está prejudicando o reino, ele vai ter que sequestrar, vai torturar até a pessoa assumir o que ela estava planejando contra o reino, ou indicar alguém, ou coisas assim do tipo. A gente acompanha também Jezal, que é meio que um mauricinho, onde ele foi criado de uma família meio que de rica até, e aí ele meio que tem que se provar ali sendo um oficial desse exército real. E a gente também tem o Logan, 9 Dedos, que é meio que um bárbaro do norte, onde que logo no começo ele se mostra como o líder de uma das gangues mais famosas que existiu ali no norte, tal, todo mundo tem medo deles, e eles estão sendo atacados, ele é tido como morto, e agora ele tem que achar meio que... Ele é tido como morto, ele acha que os companheiros dele morreu e ele tem que achar ali uma situação para lidar ali. Eu gostei muito dessa fantasia porque é uma fantasia em que eu nunca vi o bem e o mal ser tão mesclado assim, sabe? Todo mundo tem elementos ruins, todo mundo tem elementos bons e cada um tem o seu objetivo na vida e o que quer. E às vezes você acha que alguém é bom e essa pessoa tá contra uma outra pessoa, você fala, pô, essa pessoa que tá contra é ruim, então. Só que aí ele entra, só que essa pessoa que você acha boa também tem uma coisa contra outra pessoa que você sabe que é boa, então você acha que não, ela é ruim. Então, tipo, bastante complexa ali a história, eu gostei muito dessa história. O Joe Abercrombie já tem a segunda trilogia desse mesmo mundo, que se chama Age of Madness, né, que seria a Era das Loucuras, que já tem esses 2 primeiros livros e tem mais um terceiro que eu ainda não comprei. Esse aqui é A Little Hatred, esse aqui é The Trouble with Peace e tem o terceiro que eu ainda não o adquiri. Mas também, eu só li a primeira trilogia, eu gosto muito, tá aqui em segundo lugar, mas ainda tem muito universo para conhecer. Esse aqui só tem em inglês, então eu tentei ler, eu fiquei, uou,
Meio complexo esse inglês aqui, hein? Não sei se vai rolar para ler tão fácil, mas eu quero forçar para conseguir ler bastante mesmo. E para finalizar, em primeiro lugar, eu coloquei a Roda do Tempo. Tá aqui em cima, é a fantasia que atualmente, né? Porque isso aqui é dinâmico, isso aqui muda todo ano. Atualmente é a fantasia que eu mais gosto, a Roda do Tempo. Eu ainda não li inteiro, eu tô aqui nas Chamas do Paraíso, ainda falta esses 2, ainda já foram publicados pela Trama, e todos os outros 7, que só tem em inglês. Mas eu tô colocando em primeiro lugar porque são personagens que eu me identifico com cada um deles. Eu tô pondo em primeiro lugar mais pela promessa de onde que essa história vai me levar, porque eu tô efetivamente envolvido, eu gosto de todos os personagens, eu fico irritado quando as coisas dão errado, eu fico irritado quando o Robert Jordan, que é o autor, né, ele fica meio prolixo em algumas partes, porque eu quero saber logo o que aconteceu, mas, puta, é um universo muito rico e é muito engraçado, porque se você acaba prestando atenção nas fantasias atuais, você acaba vendo muitos elementos da Roda do Tempo que o Robert Jordan escreveu em 1990, né, se não me engano por aí. Nas fantasias atuais, você vê muita inspiração de autores que usou essa obra para fazer, porque você vê muita coisa que... isso aí também tem na Roda do Tempo. Isso aqui também tem na Roda do Tempo. Então, é uma fantasia, né, que mexeu com a minha geração, a geração um pouco acima de mim, e eu gostei muito mesmo de A Roda do Tempo, coloquei aqui em primeiro lugar. Então, beleza, essa foi a minha lista de fantasias favoritas. Eu sabia que... Inclusive, eu tô fazendo isso aqui, ó, porque... né? Eu não tô sem meu microfone, então eu tô usando meu celular para escrever. Eu tô usando meu celular para poder gravar o áudio enquanto tem essa câmera, senão ia ficar muito, muito, muito eco. Então, beleza, essa foi minha fantasia, meu top 10 de fantasia. Me conta quais são as suas fantasias favoritas. Eu tô muito curioso para saber, alguma dessas que eu falei é. Espero ver você num próximo vídeo. Até ele